Sou mulher de Deus para um tempo como esse, né? Somos mulheres de Deus para um tempo como esse. Então, se nós nascemos nesse tempo, é porque é nesse tempo que o Senhor quer nos usar. É nesse tempo que nós somos necessárias aqui. E se você tem a família que você tem, é porque você é necessária naquela casa, com aquelas pessoas. Então, se você está inserida no seu trabalho, aonde você estiver, se você está aqui nesse tempo, você foi escolhida para estar aqui nesse tempo, para fazer a diferença, para ser uma mulher, né? Uma mulher de Deus, que aonde ela pisa os pés, o Senhor está ali junto com ela. Ela é ferramenta do Senhor. Ela flui a rios de águas vivas. Então nós precisamos fluir rios de águas vivas, que é o Espírito Santo. Não é fácil, eu sei, hoje em dia às vezes é difícil. Tem horas que a gente tem vontade, né? A gente perde a paciência, a gente perde, né, a estribeira, como diz. Mas nós temos que procurar, buscar, jorrar a fonte de águas vivas. E se nós estamos aqui, é porque nós somos criadas para esse tempo, exatamente para esse tempo. Então hoje nós vamos falar sobre fingir ou frutificar, né? Nós vamos falar sobre a figueira, aquela figueira que era amaldiçoada, aquela figueira seca, que está lá em Mateus 21, 18 e 19, que diz assim, nós já falamos dela aqui, quando nós estudamos aquele livro da Viviane Martinello, que era Mulheres Enraizadas. Nós falamos da mulher figueira, lembra que nós comparamos a mulher com essa figueira? E hoje nós vamos falar novamente nela, mas numa outra visão, num outro aspecto. Quase igual, mas um pouquinho diferente. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Jesus estava com fome. E aquela figueira, aquela planta, aquela árvore, não tinha fruto nenhum. Aí Jesus disse para ela, se você não tem fruto, então que você seque, porque você não serve para nada. Se não tem fruto, não serve para nada. Isso que Jesus quis dizer. Por exemplo, ele estava com fome, ele estava precisando de se alimentar. Isso cria um paralelo conosco, que nós temos que ter frutos, nós temos que dar frutos, porque nós temos que alimentar as pessoas que estão à nossa volta, não alimentar só com comida, mas alimentar espiritualmente, alimentar com uma palavra, alimentar emocionalmente. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa está precisando, nós estamos ali para ser testemunhas do Senhor, sermos fontes de águas vivas. Nós precisamos jorrar alguma coisa, não sermos secas, não sermos sem frutos, improdutivas, não sermos, como que fala quando a mulher não tem filho? Estéril, né? Não ser estéreis. Então, se nós formos estéreis, nós não temos valor nenhum. E nós somos criadas para estar aqui nesse tempo, para sermos frutíferas, para darmos frutos, para sermos bênção, para sermos uma coluna, um esteio, às vezes na nossa casa, um esteio espiritual, um esteio emocional. Porque nós sabemos que as mulheres têm esse dom de pastorear a casa. O homem, ele é o cabeça, mas a mulher,
é a pastora, é aquela que apazigua, que dá uma palavra, que quando tá tudo de perna pro ar, ela vê com outros olhos, ela tem uma outra visão, ela tem uma outra sensibilidade. Então, assim, como nós somos importantes, né? Como nós somos importantes na nossa casa, por onde quer que nós andemos, né? Por onde quer, se nós estamos no mercado, se nós estamos lavando roupa, se nós estamos atendendo as pessoas, aonde quer que o Senhor nos coloque, nós temos que ser bênção e ser frutíferas. E aqui fala sobre fingir ou frutificar. Fingir ser o que não é. Manter aparências, adotar personagens para caber em lugares e se encaixar em padrões. Esse tem sido o foco principal da geração atual, que alega ter o que não tem para mostrar ser o que não é. Não é assim? Hoje em dia está muito assim. As pessoas querem fingir o que não é, principalmente nas redes sociais, né? Porque nas redes sociais tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é perfeito. Mas nós sabemos que na nossa vida, por trás das câmeras, não é bem assim. Temos problemas, temos lutas, temos dificuldades, temos provações, né? Passamos por desertos, por vales. E muitas vezes as pessoas, essa geração, ela quer se encaixar num padrão maravilhoso, num padrão perfeito. Isso não existe. Quer adotar personagens, né, caber em lugares que não foram feitos, às vezes, para nós. Estamos sendo, olha que frase interessante, eu vou até colocar no meu Instagram depois, que alega ter o que não tem para mostrar ser o que não é, né? Muitas vezes nós vemos isso. Estamos sendo tentados todos os dias a um comportamento igual a esse. Quando usamos máscaras para as pessoas, quando entramos na igreja e simulamos uma adoração que dentro de nós não é verdadeira. Então, afinal, fingir é mais fácil do que reconhecer e tratar. Só que eu tenho percebido todos os dias que o que Jesus quer não é aparência, mas essência. O que Jesus quer de nós é a nossa essência. É aquilo que realmente nós somos. Aquilo que está dentro de nós, aquilo que brota do nosso interior. A nossa essência. O nosso eu verdadeiro. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós sejamos honestos. Até mesmo nas nossas orações, né? Principalmente. Vamos ser honestos. Quando nós estamos com raiva, vamos falar, não, eu tô com raiva. Eu tô com raiva, eu não gosto, eu tô nervosa. Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Pode falar isso para o Senhor, para o Pai. Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. Ele nos perdoa, nós temos que falar o nosso real e verdadeiro sentimento. A Bíblia nos conta que um dia Jesus se aproximou de uma figueira à beira do caminho, mas só encontrou folhas. Por isso emitiu uma sentença, nunca mais dê frutos. Sabe por quê? Biologicamente falando, antes de iniciar o crescimento de sua folhagem, uma figueira começa a produção dos frutos. Ou seja, ao encontrarmos uma figueira com folhas, isso significa que ela já tem frutos. Mas não era o caso dessa figueira. Ela era aparentemente bonita, fértil e frondosa, mas o seu principal papel ela não cumpria, o de frutificar. Ela era linda, né, exteriormente. Nossa, ela era maravilhosa. Ela era perfeita, ela era uma árvore belíssima, como nós vemos pessoas lindas por fora, mas às vezes por dentro tem aquele ditado, né? Estão como pão bolorento. Então, nós temos que nos atentar para isso. Quantas vezes estamos assim diante de Deus? Foi o que eu acabei de dizer aqui.
nós estamos só o pó, né? Nós estamos só o pó da gaita, capa da gaita, né, que fala. Mas nós queremos apresentar que nós estamos bem. Nós temos que ser sinceras. Somos bons frequentadores de cultos e praticantes de rituais, mas péssimos na frutificação. Gálatas 5 apresenta as diferenças entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Nós temos uma batalha interna todos os dias dentro de nós. A carne contra o Espírito. E é aquela batalha. E nós queremos fazer as coisas da carne, porque as coisas da carne é melhor, é mais gostoso. Mas o Espírito Santo que habita em nós não quer isso. Quer que nós tenhamos os frutos do Espírito. É nítido que há uma guerra travada dentro de nós. E todos os dias a carne tenta nos derrubar para que realizemos suas obras. São levantes espirituais. Presta atenção aqui, meninas. São levantes espirituais que vêm contra nós. São pessoas que vêm contra nós. Levantes pessoais. São levantes emocionais que vêm contra nós. Que muitas vezes nós começamos a nos sentir um nada. Nós achamos que nós não somos capazes, que nós somos inadequadas, que nós não podemos fazer aquilo, que nós somos tem aquela primeira bolacha do pacote, a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote. Nós nos sentimos péssimas, né? E familiares, vem levantes familiares também. Isso é o que mais acontece às vezes. Familiares que eram para nos abençoar, que se levantam contra nós. Então, nós temos que estar vigilantes, atentas. Entre outros, né? Entre outros. Você precisa ser sincero com você mesmo e se questionar. Tenho frutificado no Espírito ou tenho estado vazio de Deus e cheio da minha carne? Pensa aí. Algumas coisas não são obras do diabo, mas da carne, isto é, da natureza decaída do homem. As obras da carne são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está lá em Gálatas 5, 19 e 21. Mas graças a Deus, há alguém que todos os dias se apresenta para nos ajudar, alertar e ensinar a viver uma vida abundante, de maneira que todas as pessoas que se encontrem conosco saiam abastecidas pelos frutos que serão produzidos em nós. Então as pessoas que se encontram conosco têm que sair abastecidas pelos frutos, né, que nós estamos produzindo. Do mesmo modo que há uma guerra na carne, há um frutificar espiritual separado para você. Tem guerra da carne, sim. Tem levante, sim. Mas também tem um frutificar espiritual para você. Deixe-me lhe apresentar o fruto do Espírito e suas evidências, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. O Espírito Santo quer produzir essas virtudes no seu interior, para que de você jorrem os rios de que Jesus falou. Você pode preencher sua alma de toda alegria, paz, bondade e fé.
tudo isso está disponível para você. Aquela figueira era uma árvore aparentemente fértil, mas na verdade não havia produzido fruto algum. A aparência comunicava estar cheia, mas no seu interior estava completamente vazia. Muitas vezes é assim que nos encontramos, mesmo que criados para sermos frutíferos em tudo que fizermos. Se não estivermos atentos, ficaremos estagnados, sem produzir frutos. Jesus estava com fome e desejou encontrar naquela árvore um fruto. Ou seja, se ele desejasse encontrar folhas nela, não a teria amaldiçoado, pois ela estaria satisfazendo o desejo do coração do mestre. Porque ela estava linda, cheia de folhas, né? Mas não teve frutos. A improdutividade para muitos pode significar só não estar fazendo nada, mas não era o caso daquela figueira. Ela estava frondosa na folhagem, mas não tinha aquilo que o mestre esperava. Portanto, ser improdutivo significa no reino espiritual ter sucesso naquilo em que Deus não quer que você tenha. Às vezes você tem sucesso em coisas que não agradam a Deus, que são obras da carne. Significa não corresponder ao que o Senhor planejou que você realizasse. Quando não cumprimos o papel para o qual fomos criados, não prejudicamos somente a nós mesmos, mas a todos que passariam por nós e poderiam receber alimento fresco da nossa vida. Porque o que Deus nos chama para fazer nunca tem o fim em nós mesmos, mas influencia e impacta todos que estão ao redor. Então tudo o que Deus nos chama para fazer não é só para nós, não é só para nós. É para impactar, é para frutificar, é para abençoar todos que estão ao nosso redor. Jesus ensinou ali algo importantíssimo sobre fé para os discípulos. Ela tem o poder de influenciar o mundo natural, de transformar o fluxo considerado natural por meio de uma palavra declarada. A fé pode dar vida ao que está morto ou destruir o que não faz mais sentido na sua vida. Que Deus nos livre de sermos produtivos onde Ele não quer que a nossa produtividade. Que o Senhor nos guarde de folhagens que são sombras para muitos, mas não cumprem o papel que o Mestre deseja. Você frutificará. Creia que sua vida será um testemunho vivo de toda a bondade de Deus sobre a terra. Dê seu melhor para que o Mestre encontre em você tudo o que Ele deseja. Creia que Deus hoje levanta-o para viver um novo tempo. Você crê nisso? Você crê que o Senhor te criou para frutificar, para ser bênção para outras pessoas, para manifestar aquilo que Ele tem colocado dentro de você, para que você influencie, impacte todos que estão ao seu redor, para que você seja um testemunho vivo, para que você seja bênção na vida das pessoas. E eu quero te propor hoje a fazer uma reflexão da sua vida. E entenda se você tem se preocupado em gerar frutos da verdade ou somente frutos aparentes, ou somente aparência ou verdade. Porque como nós falamos aqui no início, essa geração de hoje, a nossa geração, nós queremos impactar o mundo fingindo o que nós não somos, fingindo uma aparência que não é verdade, que nós possamos ser realmente verdadeiras, com sinceridade. Liste os frutos que você tem produzido, o que você tem feito de bom, o que você tem impactado as pessoas que estão ao seu redor,
O que você tem manifestado aí na sua vida que tem abençoado a vida de outros? Faça uma autoanálise e procure dentro de você uma ferida, um sentimento ou um acontecimento que o leva a querer viver de aparências. Às vezes tem aí dentro de você feridas, mágoas, dores, culpa, sentimento de inferioridade, sentimento de rejeição, que faz com que você queira viver uma vida de aparências. Faça uma autoanálise, pense aí, e assim continuar tentando, enganar a Deus, enganar as pessoas. Então que aquilo que está aí dentro de você, que tem causado que você viva uma vida de aparências, não uma vida verdadeira, faça uma análise aí, que o que tem te impedido de viver uma vida verdadeira. Continuando a sua autoanálise, o que você pretende fazer para começar a produzir ou continuar produzindo o fruto do Espírito? Então, se você sente aí que você é uma pessoa que precisa ser mais verdadeira, que precisa parar de viver de aparência, que precisa tirar essa capa, às vezes, de forte, de maravilhosa, de perfeita. Por que você tem agido dessa forma? Pense aí, faça uma autoanálise. E você identificar coisas aí que precisam ser tratadas em você. Como eu identifiquei muitas coisas que precisam ser tratadas em mim. Todos nós temos algo a ser tratado. Então que nós possamos fazer uma autoanálise, identificar isso e pedir ao Senhor que nos ajude. E se nós não conseguimos sozinhos, sozinhas, vamos pedir ajuda para profissionais. Os profissionais estão aí para serem usados pelo Senhor, para serem usados por Deus. O Senhor os chamou para isso. Então que nós possamos não ter vergonha e nem orgulho de fazer isso, de querer nos tratar. Porque nós precisamos, nós não podemos viver uma vida arrastada o tempo inteiro. Muitas coisas dentro de mim que eu precisei tratar ia me impedir de ter a paz que eu tenho hoje. Problemas tenho, dificuldades tenho, mas a forma como eu encaro os problemas hoje, como eu encaro as dificuldades hoje, é bem diferente de como eu encarava antes. Por quê? Porque eu fui tratada nas minhas feridas. E para eu ser tratada, eu precisei da ajuda de profissionais, de um psicanalista. Então não é porque eu sou psicanalista que eu estou dizendo isso para vocês, não. Eu estou aqui à disposição se alguém quiser me procurar para eu poder te ajudar. Agora tem outros profissionais também da área, mas não fique sem ser tratado. Não fique sem ser ressignificado tudo isso que precisa ser ressignificado. Às vezes é coisas que você carrega desde a sua infância, desde quando você era criança. Coisas às vezes que está aí no seu inconsciente que você nem sabe, mas que te faz ter, às vezes, você reações que você diz: como eu tive essa reação? Quando você vê, você já fez, você nem percebe. Reações que fluem de dentro de nós, que brota de dentro de nós, que nós até mesmo nos assustamos. Como eu fui capaz de fazer isso e de falar isso e de sentir isso? Às vezes você tem sentido angústia aí dentro. Às vezes você tem sentido aquele mal-estar, aquele cansaço, aquela vontade de desistir, aquela vontade de falar não adianta mais, aquela falta de esperança. Não adianta mais, não tem mais jeito. Isso não tem mais jeito. Isso não tem mais saída, eu tenho que conviver com isso o resto da minha vida. Não, você não tem que conviver com isso.
Você precisa se autoajudar. Às vezes são situações que você tem vivido na sua casa, na sua família, que você fala, eu tenho que me conformar, é assim mesmo. Não é. Você precisa se levantar e fazer uma autoanálise e lutar contra e procurar ajuda. Se eu não tivesse procurado ajuda, às vezes eu já estaria hoje com uma doença autoimune, porque você sabia que as doenças autoimunes são de cunho emocional. E quando nós percebemos, já está instalada em nós. Eu tenho familiares que têm doença autoimune. O meu pai, ele faleceu por causa de 2 doenças autoimunes. Por quê? Porque ele não aceitava que ele precisava ser tratado. O pai dele faleceu quando ele tinha 1 ano de vida. Ele não conheceu o pai. Ele foi criado somente pela mãe. Os irmãos judiavam muito dele, batiam, porque queriam educar, né? Lógico, naquela época, na intenção de educar. Então, assim, ele era um homem que tinha muitas mágoas, muitas feridas, mas ele não enxergava isso e ele achava que não tinha. Então, ele não teve pai, ele teve uma falta de paternidade e isso foi muito ruim para a vida dele. E o sonho dele era ter conhecido o pai, e aquilo ele carregou até morrer. E ele não se permitia ser tratado. Então a gente precisa permitir-se ser tratado, ser tratada. Porque isso vai ser bom para nós, vai ser libertador. Vai ser libertador. O que nós estamos fazendo aqui todas as manhãs é isso. É nos tratar. É maravilhoso. Só que às vezes precisa de algo mais, uma coisa mais profunda, mais específica. Aqui a gente fala no geral, né? Então, eu encorajo vocês, né? Porque assim, eu creio que todos nós precisamos ser tratados. Todos. Salvo aqueles que já estão nesse processo, né? Mas todos nós precisamos. Então, às vezes, nós somos muito tímidos. Nós temos medo de algumas coisas. Por quê? Porque ali tem uma ferida. Onde há culpa, onde há medo, onde há timidez, onde há baixa autoestima, ali tem uma ferida. E nós precisamos descobrir ela. Porque a ferida, ela precisa ser tratada de dentro para fora. Entendeu? Às vezes vai doer para tratar ela. E às vezes a gente não quer passar por isso. Mas nós precisamos passar para que depois nós sejamos livres e libertos de verdade. Porque para tratar a ferida, às vezes precisa espremer. Precisa espremer para sair aquilo que está ali, causando uma infecção. Vocês estão me entendendo? Então, eu quero encorajar vocês a tratar as suas dores, as suas feridas, como eu tenho tratado das minhas. E para mim isso foi libertador. Porque essas dores, essas feridas, elas trazem doenças. Não só doenças autoimunes, não. Uma infinidade de doenças. Porque vai no corpo, não aguenta e ele adoece. Ele adoece. Então precisamos tratar as nossas emoções, precisamos tratar aquilo que está causando reações que às vezes nós não sabemos de onde vem. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esta manhã bendita. Te louvar por essas pessoas que estão aqui. Eu quero te pedir, Pai, de uma forma especial pela vida delas. Que elas possam, Pai, ressignificar tudo aquilo, Pai, que tem causado dores, que tem causado mágoa, que tem causado culpa, que tem causado feridas, que tem causado timidez,
que tem causado ira, que tem causado tantas outras coisas, Pai, que tem prejudicado a vida delas. Que o Senhor mostre para elas, sinalize para elas o que elas precisam fazer, como elas devem proceder. Ô Paizinho, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. Que o Senhor esteja, Pai, fazendo uma transformação, Pai, curando todas as feridas. Limpando, Pai, tudo aquilo, Pai, que está podre às vezes, que está nos causando, que está às vezes cheirando mal, Pai. Cuida de nós, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Teu toque, do Seu Espírito Santo, que nos alerta, que nos dirige, que nos dá direção, que nos dá discernimento. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos porque o Senhor é um Pai amoroso. E nós te pedimos nesta manhã que o Senhor continue a falar conosco e nos dizer aonde nós precisamos ser curadas, ser curados. Ô Paizinho, muito obrigado por esta manhã. Acampe os seus anjos ao redor da nossa vida, da nossa casa, dos nossos familiares, dos nossos filhos, netos, Pai, do nosso trabalho, do nosso cônjuge. Cuida de nós, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Só o Senhor, Pai, pode nos fazer viver uma vida abundante. Nós estamos aqui, Pai, abertos e abertas para o Seu agir nas nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meninas. Amém. Oh, Grace, é isso mesmo. O amor do Pai, Ele supre tudo, né? Então é isso mesmo. Quando nós temos um encontro com o Senhor, com o nosso Paizinho, né? Aquele que nos formou lá dentro do útero da nossa mãe. Nós ressignificamos, né? Essa ferida de falta de paternidade. Então é só Ele, né? E nós precisamos mesmo estar ligadinhas, né? Ligadinhos ao amor do Pai. Porque é Ele que cura, é Ele que transforma, né? É Ele que nos inunda, como você diz. Verdade. Muito bom. Muito bom pelo seu testemunho, por você ter escrito aí. Porque isso abençoa outras pessoas. Abençoa outras pessoas. Isso é o que nós devemos fazer, né? É esses frutos que nós temos que fazer, sermos verdadeiros. Não dizer que tivemos uma vida perfeita, porque ninguém de nós tivemos. Mas o nosso testemunho impacta as outras pessoas. Os nossos frutos, né, transborda e ajuda muitas outras pessoas. É verdade. Nós temos que ser isso mesmo, testemunhar daquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém? Até amanhã, meninas. E amanhã, meninas e meninos, nós vamos falar sobre fique firme, essa tempestade vai passar. Então, se você sabe de alguém que está aí passando por uma tempestade na vida, convide ela para estar aqui conosco, que amanhã vai ser maravilhoso. Fique firme, essa tempestade vai passar. Amém?